Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tasconi, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras e com Marcelo Brajão, copymaster da MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos lá para mais um episódio número 33. É isso. Então, antes de começar o episódio 33, vamos relembrar um pouco do que a gente falou no último episódio, Marcelo. No episódio número 32, falamos sobre o mercado de copy. Muito bem, lembrei. É isso. Falamos sobre o mercado de copy, tudo que deve ser considerado, alguns mitos que podem estar sendo propagados por aí, e como você pode encarar tudo isso com muita maturidade, equilíbrio, serenidade, olhando mais para o que você quer do que para o que os outros estão fazendo. E o que a gente vai falar no episódio de hoje, Marcelo? Hoje nós vamos falar sobre, eu estou com as minhas colas aqui, copy para anúncio e como passar pelos filtros das ferramentas. É isso, muito que bem, então. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, falando um pouco sobre o que é importante para o copy de anúncio. O que é importante para o copy de O que é anúncio? importante? O que não pode faltar em um copy de anúncio? O que você olha e fala, é essencial ter isso no anúncio? Acho, assim, existem algumas fórmulas, né? Talvez uma que é muito conhecida, eu acho até que eu já falei disso em algum lugar, acho que foi no Copy Daily. A AIDA, né? A estrutura AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. É uma estrutura muito boa para você pensar quando você vai construir um anúncio. 4 elementos: atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, como esse anúncio vai chamar a atenção da pessoa, e para chamar a atenção hoje, diante do número de anúncios que as pessoas são impactadas todos os dias, chamar a atenção é realmente... eu acho que chamar a atenção hoje se o seu anúncio tiver cara de anúncio, ele tem menos potencial de se destacar e converter. Principalmente porque a gente está falando de anúncios que são veiculados, na maioria das vezes, em redes sociais, como Facebook, Insta e YouTube. Tirando a pesquisa do Google, que não é uma rede social, ou não é uma rede de entretenimento e relacionamento, onde as pessoas já vão predispostas a encontrar uma resposta para suas buscas e perguntas, porque quando você vai no Google, você vai lá no Google pesquisar, normalmente você pesquisa já predisposto a encontrar uma resposta satisfatória. Então, você está mais aberto a encontrar uma solução para alguma dúvida ou problema que você tem e não está sabendo como resolver. Né? Como emagrecer em 30 dias ou como emagrecer antes do verão. Então, você já está predisposto a encontrar uma solução que pode, de repente, exigir um valor financeiro para você ter acesso àquilo. Então, tirando a pesquisa do Google, onde as pessoas já vão predispostas a encontrar uma resposta e uma solução que muito provavelmente pode ter uma relação direta com o produto ou serviço que vai ajudar ela, e falando especificamente de YouTube, Facebook e Insta, que é por onde a maioria dos anúncios são veiculados, chamar a atenção é você veicular um anúncio sem cara de anúncio para a pessoa quase como que entender aquilo dentro do organismo normal do que ela foi procurar ali. Normalmente a pessoa entra no Instagram para ver uma foto curiosa, um vídeo de um amigo, para se relacionar com pessoas. A mesma coisa no Face, a mesma coisa no YouTube. Muitas pessoas vão procurar o YouTube para aprender, mas muitas pessoas também vão procurar o YouTube para se entreter. Então, como você está interrompendo a vida da pessoa, porque o anúncio nada mais é do que uma interrupção, né? No curso normal das coisas. E aí também não adianta muito romantizar, mistificar ou diferenciar muito. É igual televisão. Você está assistindo televisão e o que é o intervalo na televisão? É uma propaganda que interrompe o programa que você está assistindo. É isso que um anúncio é. Até teve uma época, quando eu era criança, não chamava de propaganda, né? Nem de comercial, chamava de reclame. Sabe por que chamava de reclame? Porque você estava assistindo um programa e aí o programa era interrompido e as pessoas começavam a reclamar. Um reclame.
Não sei nem se é isso, tá? Eu acho que é isso. Os reclames do Plim Plim. Então, a mesma coisa você está provocando quando a pessoa está lá navegando no Facebook dela, está lá navegando no Instagram dela, está lá se entretendo no YouTube e você interrompe aquilo com um anúncio. Então, quanto mais cara de anúncio o seu anúncio tiver, menos ele vai converter, porque mais rápido a pessoa vai sacar que você está pegando ela. E quanto menos cara de anúncio tiver, mais chance você tem de envolver a pessoa naquela chamada de interrupção. Basicamente é isso. Basta ver o seu próprio comportamento no consumo de mídia. Você vai perceber que um anúncio que tem menos cara de anúncio te faz parar e um anúncio que tem bem a cara de anúncio te faz passar adiante. Então, acho que esse é o primeiro ponto, chamar atenção, pensando em como criar um anúncio sem cara de anúncio. Segundo ponto, que é atenção, né? A interesse. Você tem que, em algum momento, mostrar para a pessoa que é interessante e benéfico para ela prestar atenção naquela informação e seguir o próximo passo depois do anúncio. Então, é provocar um interesse na pessoa. Você faz isso muitas vezes gerando curiosidade. O que é algo curioso? É algo que te deixa dependente da resposta. Curiosidade é isso. Por exemplo, eu posso falar aqui, olha, no final eu vou te revelar algo do qual você, por exemplo, vou dar uma aula falando de uma técnica. Eu posso falar o nome da técnica, é uma coisa. Ou posso criar uma frase curiosa para que as pessoas queiram saber que diabo de técnica é isso. Por exemplo, a gente deu uma aula há algum tempo no YouTube falando assim, a palavra de 4 letras que dá vida ao copy. E aí, quando eu mandei o e-mail falando da aula, eu falei assim, depois dessa aula, você vai querer causar medo nas pessoas. E ninguém acertou qual era a palavra. Tentaram um monte de vezes, um monte de palavra de 4 letras, e no fim das contas, só durante a aula a gente revelou. Isso é curiosidade. E aí você gera um interesse na pessoa, um interesse quase dependente de saber que diabo é aquilo. Mas não deixa de ser interessante. A pessoa não fica com raiva. Né? Não é uma curiosidade que, eu vou te revelar no final. Aí no final é uma balelinha lá. Né? Não. Você criar mesmo uma frase ali que tenha curiosidade. Isso desperta o interesse. E aí, depois, você estimula o desejo. Como que você estimula o desejo? É mostrando qual o benefício a pessoa vai ter descobrindo aquilo que você provocou interesse nela. Então, por exemplo, lá eu falo assim, a utilização da técnica, que pode ser resumida numa palavra de 4 letras, me ajudou a dobrar o meu resultado de venda, porque agora todo o copy que eu escrevo, eu utilizo essa técnica que pode ser resumida numa palavra de 4 letras. Opa, eu também quero. Então, você chamou a atenção, provocou interesse com curiosidade e mostrou um benefício, estimulando o desejo de querer saber mais. E aí, por último, dá o comando da ação, chamar a pessoa para agir. O que é chamar a pessoa para agir? Toca no link, acessa, se inscreve, entra para saber. É o CTA. Então, esses 4 elementos, atenção, interesse, desejo e ação, eles são elementos essenciais de qualquer anúncio. E aí você tem que considerar o tempo ou o espaço que você tem para criar esse anúncio com esses elementos. Às vezes você vai criar um anúncio, só cabe texto. Às vezes você vai criar um anúncio, é texto e imagem. Às vezes você vai criar um anúncio, é texto e vídeo. Às vezes você vai criar um anúncio, é só vídeo. Então, como você incluir esses elementos de atenção, interesse, desejo e ação dentro do espaço e do tempo disponível que você tem para transmitir a sua informação
buscando criar um anúncio que não tenha cara de anúncio. Então, o formato depende da plataforma, né? Que você vai fazer o Totalmente da plataforma. Por exemplo, você vai perceber que criar anúncio no Face é muito diferente de criar anúncio no Insta. Tanto em questão de configuração, formatos e possibilidades. Se você vai criar um anúncio no YouTube, a mesma coisa. Né? Configuração de CTA muda, enfim, né? Aspecto visual muda, um monte de coisa muda. Você vai criar um anúncio de imagem estática na rede de display do Google, muda. E aí você precisa conhecer muito bem os formatos, as configurações e as possibilidades. E não achar que, às vezes, a mesma estrutura, formato e texto de anúncio vai funcionar em todas as plataformas do mesmo jeito. É uma união de fatores que vão gerar o resultado bom e efetivo em cada uma das plataformas. Show. Então, já que você citou as plataformas agora, cada uma delas tem podemos chamar, um filtro de bloqueio, né? Um filtro de retenção de anúncios. Como você escreve o copy pensando nisso? Você pensa nisso desde o começo? Como você faz? Vamos lá. Como eu gosto de fazer, tá? Primeiro, uma das aulas que a gente deu ao vivo, uma pessoa perguntou mais ou menos isso. Como escrever anúncio para não ser bloqueado? Sinto muito em dizer, só tem um jeito: conhecer quais são as políticas e regras de cada uma das plataformas. Eu não vou ficar aqui relacionando, né, todas as palavras que podem criar bloqueio, todos os contextos, imagens, figuras. É por isso que no episódio anterior eu falei, não adianta você querer ser copy sem estudar. Se você é preguiçoso para estudar, esquece que copy pode não ser o seu lugar. Muito provavelmente não é. Né? Porque copy é um estilo de vida de constante aprendizado. Então, eu quero criar um anúncio. Primeira coisa, conheça as regras e políticas das ferramentas. Marcelo, mas aqueles documentos são chatos de ler. Meu Deus, blá, blá. Beleza, se você prefere arriscar a bloquear um anúncio ou perder até mesmo a conta, né, tem até um episódio lá de Better Call Saul, uma das séries que eu mais gosto, chama Better Call Saul. Melhor chamar o Saul, né? Tá na Netflix lá, uma série baseada em um dos personagens de Breaking Bad, que é o advogado Saul Goodman. Ele tá vendendo celular, né? E aí o cara fala, e aí o celular é focado na privacidade, né? E aí o cara trabalha lá com uma questão financeira, e aí o cara fala, quanto custa esse aparelho? Aí ele fala assim, mais barato do que uma auditoria. É mais barato do que o prejuízo de uma fiscalização. É a mesma coisa que eu te digo. Gastar um dia, ou 2, ou uma semana que seja, estudando todos os documentos de políticas, regras e manual de boas práticas das ferramentas e plataformas de anúncio, é melhor e talvez dá menos dor de cabeça do que você entrar no jogo do risco da tentativa e erro, né? Então, esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho. Marcelo, mas eu tenho uma equipe de tráfego, eu tenho uma equipe que sobe os anúncios para mim. Então, ok, você escreve e manda lá para a equipe para ver se vai passar. Porque aí a equipe é especializada, vai bater o olho e falar, isso pode dar bloqueio, isso pode dar bloqueio, isso pode dar bloqueio. E aí, respondendo a sua pergunta, eu escrevo anúncio pensando nessas regras? Quase nunca. Vou dizer por quê. Se você começa a escrever anúncio, ou scriptar vídeo de anúncio, ou preparar anúncio muito preocupado com as regras das ferramentas, você pode travar a sua criatividade. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Simplesmente flui. Escreve o melhor, o mais criativo, o mais interessante que você acha.
Depois que você escreveu, aí você passa por um filtro. Aí você vai olhando e lembrando, pô, será que essa palavra aqui gera bloqueio? Ou se você tem uma equipe ou alguém que é experiente em tráfego, você pode passar esse material que você criou para a pessoa revisar e falar, pô, isso aqui dá bloqueio, isso aqui pode dar bloqueio. Por quê? É mais fácil você encontrar sinônimos ou substituições ou adaptações e adequações. Substituir um termo que pode ser bloqueado é mais fácil do que criar um copy baseado em regra, onde você se sente muito travado e a sua mente tem menos campo para pensar, imaginar e criar algo bom e novo. Pelo menos é assim que eu faço, é assim que funciona para mim. Encontrar sinônimos e substituições é mais fácil do que querer lembrar de toda a regra, o que não anula a necessidade de você conhecer elas, mas é mais fácil do que você querer lembrar de toda a regra e querer escrever dentro daquele quadrado da regra, entendeu? É assim que eu faço, é assim que funciona para mim. E ainda assim não há 100% de certeza e garantia de que você não vai ser bloqueado, mas diminui aí 90 e poucos por cento a chance de você ter bloqueio se você segue as orientações, as diretrizes. É isso. Show. E na hora de escrever anúncio, então, você não pensa primeiramente, assim, de primeiro momento, na parte de bloqueio, né? Não. E você se preocupa com o tamanho dos anúncios? Você acha que anúncio tem um limite máximo de tamanho, de duração? Eu acho que é o limite do bom senso. Eu acho que tem anúncio, por exemplo, o YouTube tem uma versão de anúncio de 6 segundos. 6 segundos. Para falar 6 segundos, já demora 6 segundos. Então, o que você faz em 6 segundos? Em 6 segundos, você consegue chamar atenção, provocar interesse, estimular o desejo, chamar para ação? Em 6 segundos? Consegue de uma forma muito sintetizada, né? Por exemplo, em 15 segundos, versão de stories, anúncio de stories no Insta. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu acho que é o limite do bom senso, né? Saber que você tem que ser rápido, né, para transmitir a sua mensagem. Mas, curiosamente, um dos melhores anúncios que eu já criei foi um anúncio no Facebook com um texto imenso. Era uma imagem, um texto gigante e o link. Foi um dos anúncios que mais converteu. Teste. Então, você que está assistindo aqui no YouTube, essa aqui é a regra. Testar. Testa. Essa é a regra. Então, não é claro que você não vai criar um anúncio de 10 minutos, né? Aí já é um vídeo de venda. Você não vai criar um anúncio do tamanho... É medir isso, né, cara? O que é ideal aqui? O que eu preciso, qual o tempo e qual a quantidade de texto que eu preciso para transmitir a minha mensagem de forma clara, simples, crível e que chama atenção, provoca interesse, estimula o desejo e chama a pessoa para tomar a decisão. Então, eu trabalho aí entre 15 segundos e 2 minutos, eu acho que é um bom tempo para você conseguir tudo isso, né? Olhando aí para os comerciais de TV, né? 30 segundos. É o tradicional, né? E por décadas e décadas funcionou maravilhosamente, ainda funciona, talvez um pouco menos. Mas é isso, né? De 6 segundos até 3 minutos, eu acho que é o tempo que você tem. Isso falando no caso de vídeo, né? De convite visual. Agora, você está falando de texto, aí alguns vão limitar, por causa da ferramenta, limita a quantidade de texto. Outros, você pode escrever o que você quiser, mas saber que quanto mais rápido você passar por essas 4 fases, atenção, interesse, desejo e ação, melhor, ou seja, mais rápido você vai conseguir a ação de conversão da pessoa.
Muito que bem. Então, criar anúncio é mais difícil do que parece, né? Não é uma coisa tão simples assim. Não, não é. Não é. Eu vejo que criar anúncio desafia as habilidades de copy. Né? Vou dar um exemplo aqui, fazendo uma analogia com outro mercado completamente diferente, mas que tem certa semelhança com entretenimento de pessoas, né? Com chamar a atenção das pessoas, estimular interesse, provocar interesse, estimular o desejo, chamar para ação. Imagina que você criou um longa-metragem, um filme longa-metragem, 1h30, 2 horas é a média aí de um bom filme. E já pensa que essa analogia do longa-metragem é a sua carta de vendas, ou a sua página de vendas longa, ou o seu lançamento, com 4 vídeos. É o longa-metragem do copy, né? Todo projeto de copy foi criar o longa-metragem. E aí volta para o filme de 2 horas. Imagina o desafio do editor, do diretor, do escritor para fazer um trailer de um filme de 2 horas em 1 minuto e meio, 2 minutos. E provocar tanto interesse e desejo que a pessoa queira comprar o filme na pré-estreia. É disso que se trata, anúncio. É você pegar todo o seu projeto de copy e resumir ele em 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 parágrafos de um anúncio. Não necessariamente todo o copy, eu acho que deu para entender aqui, né? É um desafio. É um desafio. Por isso que eu gosto de pensar assim, né? Quando você vai criar um projeto de copy, o melhor de tudo é você pensar primeiro no copy. No copy inteiro. Porque tem gente que nem escreveu nada do copy, não escreveu nada, não escreveu uma página da carta de vendas, não escreveu um script do lançamento e já quer fazer anúncio e página de captura. Qual que é o problema disso? Quando a pessoa chegar no lançamento com vídeo ou na página de vendas, o anúncio pode não ter uma unidade de conexão direta. O que é mais interessante que eu mais gosto de fazer? Pelo menos escreve as partes fundamentais do copy. Como vai ser a minha oferta, quais vão ser os meus bônus, qual benefício eu vou prometer, qual oportunidade eu vou apresentar, qual a grande ideia que eu tenho que vai envolver tudo isso. Depois você tem isso definido, anotado, pelo menos rascunhado, aí você consegue destacar elementos, né, desse protótipo de copy e pensar num anúncio interessante que vai se conectar com o que você vai escrever no copy, para ter uma unidade de conversa. Então, é muito desafiador, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que quando você tem mais espaço para escrever ou mais tempo para falar, você consegue transmitir mais e melhor a sua mensagem. Você tem mais tempo, tem mais espaço para argumentar, para construir uma relação e argumentar. Se você reduz esse espaço a um parágrafo e esse tempo a 1 minuto, se torna desafiador. E lembrando que você nunca cria um único anúncio. Você tem que criar vários anúncios para testar qual vai funcionar melhor. Aí entra um outro ponto, acompanhar os anúncios que foram criados para saber qual está funcionando melhor. Então, percebe? Eu gosto dessa palavra, né? Um ecossistema. Eu falo isso várias vezes, não adianta você olhar para um ponto isolado do projeto de copy. Agora eu tenho que criar um anúncio para o Facebook. Se você esquecer o que vem antes e o que vem depois desse anúncio, muito provavelmente o seu anúncio não vai performar. E não vai performar agora. Ele não vai performar no final. Porque o objetivo de criar um anúncio
É colocar a pessoa num processo que provavelmente vai terminar numa ação de venda. Então, se você ignorar esse processo que vem antes e o que vem depois daquele anúncio, muito provavelmente, por exemplo, de repente você cria um anúncio espetacularmente bom, está convertendo horrores, está atraindo absurdamente um número gigante de pessoas. Aí você vai ver quanto vendeu no final do projeto. Ah, muito pouco, muito abaixo da média que a gente esperava. Por quê? Em algum momento, essas pessoas se sentiram ultra atraídas pelo anúncio, se sentiram frustradas no processo. Pô, e é preciso pensar nisso. Uma pessoa que termina um projeto de copy e não tem a curiosidade de olhar todo o projeto numa fotografia única, como eu fiz o anúncio, depois como eu fiz a página de captura, depois como eu mandei os e-mails, depois como foram os vídeos, ou como foi a carta de venda, você nunca vai ter uma clareza de se você conseguiu manter uma unidade de argumentação persuasiva progressiva do começo até o fim do projeto, porque é isso que constitui uma relação saudável com a audiência, é a pessoa ir entendendo cada vez mais e melhor sobre aquilo que você está falando. Cada parte de um projeto de copy é um degrau a mais que a pessoa sobe na escada. Assim como eu falei em um dos episódios passados, que não adianta você ficar pisando no mesmo degrau querendo passar para o próximo, você tem que passar para o próximo, né? Você para ali no segundo degrau, quer chegar no terceiro, mas fica pisando só no segundo. Você não sobe a escada. A mesma coisa é você deixar os 2 primeiros degraus e os 2 últimos degraus da escada. Você cria um buraco tão grande que a pessoa não consegue dar um passo do segundo para o 8º degrau. A mente dela não consegue dar esse salto. É um buraco de desconexão, de frustração, de decepção. E a pessoa abandona. Isso é quando um anúncio dá muito resultado e o final do projeto dá pouco resultado. É melhor você ter um anúncio que dá um resultado mediano, mas você vai construindo gradativamente uma relação progressiva de argumentação persuasiva tal, que vai encantando, envolvendo a pessoa no processo e tem um resultado final maior, do que você buscar um anúncio explosivo e depois perder essa conexão. Porque é aquilo que eu falo. Chamar atenção é bom, mas não é suficiente. Não só é bom, é necessário, é obrigatório chamar atenção hoje. Tudo que você faz em copy, você está buscando 1 minuto de atenção da pessoa. Mas chamar atenção é obrigatório, é bom, é necessário? É, mas é suficiente? Não. Não é suficiente. Vou voltar à analogia do filme. Voltando à analogia do filme. O cara criou um longa-metragem de 2 horas, a equipe teve um desafio para sintetizar aquilo num trailer de 1 minuto e meio, e o trailer ficou assim. Meu Deus, quando eu assisti aquele trailer, eu comprei ingresso para a família toda para ir no cinema na pré-estreia, com direito a pipoca e refrigerante mais caro que o ingresso do cinema. Por quê? Porque o trailer provocou esse desejo intenso que levou a você a tomar uma ação. Então, chamou a atenção, provocou interesse, estimulou o desejo e realizou a ação. Aí a pessoa assiste o filme e sente saudade do trailer. É isso que acontece com muitos projetos quando você olha para uma parte isolada de um projeto de copy sem considerar todo o contexto do ecossistema que vai envolver a pessoa no processo até ela chegar na oferta. Você cria um buraco, uma desconexão. Aí a pessoa fala assim, puta, mas o anúncio era tão bom, velho. Né? O anúncio era tão bom. Então, essa é uma outra coisa que você precisa considerar, né? É isso, né? Acho que falei muito aqui sobre anúncio e como quem é copy deve se comportar, né? Se você está num projeto de copy, é muito interessante que você nunca desliga a sua mente para possibilidades diferentes de anúncio, né?
e vá testando quantas mais você conseguir, melhor. Vai lá. Muito bom. Então, acho que para ir encerrando esse episódio de hoje, falar um pouco sobre a metrificação de anúncios. O que você busca no anúncio? Algumas taxas, alguns números bons para anúncio. O que você deve buscar num anúncio? Mais pessoas com menos investimento. Isso é o que você deve buscar num anúncio. O que eu estou querendo dizer com isso? Você cria um anúncio para um determinado mercado X. E aí você está percebendo que está pagando R$1 por pessoa que entra na sua lista, que entra na sua base. R$1 por pessoa que acessa o próximo passo depois do anúncio. Qual que deve ser a busca? Como eu diminuo para 90 centavos, mantendo o mesmo número de pessoas? Melhor, como eu aumento o número de pessoas e reduzo o custo por pessoa? Isso é o que você deve procurar. E como que você encontra isso? Testando. Tem um anúncio que está trazendo, cada pessoa que vem é R$1 que você está gastando por anúncio. Então, se vem 100 pessoas, você gasta R$100 no anúncio. Beleza. Até aí tudo bem. Como eu consigo trazer 100 pessoas a R$90? Melhor, como eu consigo trazer 110 pessoas a R$90? Então, você aumentou 10 pessoas e diminuiu 10 centavos por anúncio. Como você faz isso? Criando um anúncio diferente do que está rodando, para subir ele paralelamente, para ver se esse novo formato de anúncio gera mais resultado de pessoas com menos investimento. É isso que você procura o tempo todo, né? No anúncio. Beleza. Falando do anúncio isoladamente. Mas o anúncio, ele precede uma campanha de copy. Uma carta de vendas, um lançamento, uma oferta, alguma coisa. Quando termina a venda, o que você tem que medir? Quanto eu gastei de investimento em anúncio e quanto eu vendi, quanto eu faturei, líquido. Então, o que você busca? Busca triplicar, quadruplicar. Você investiu 100, quer vender 400. Você vendeu 100, você investiu 100, quer vender 1.000, 10 vezes mais. É isso que você busca. Você nunca pode se conformar de investir tanto e vender tanto, porque aí você está trocando dinheiro. Então, parece besta, mas essa é a busca. Aí você terminou um projeto de copy, mediu lá, pô, a gente teve um ROI lá, sei lá, investiu, veio 4 vezes mais, a gente faturou 4 vezes mais do que investiu. Como a gente pode fazer para faturar 5 vezes mais do que investiu? Aí vai lá, procura. Meu, é trabalho mesmo, entendeu? Não adianta, isso não acontece na sorte. Isso não acontece na sorte. É muito estudo e tal, e aí você tem que ter, se você não tem equipe, muito provavelmente você não vai conseguir fazer todo esse trabalho sozinho. Pode conseguir por um tempo, mas conforme vai crescendo, você vai precisar de pessoas ali com uma expertise mais aprimorada em cada um dos pontos de contato ali para saber como conseguir isso. Só para terminar, assim, você nunca vai conseguir também criar um anúncio de fato bom se você não conhece a audiência que você quer atrair com esse anúncio, né? Então, essa é uma coisa que não só tem que ser falada, mas lembrada por quem trabalha com copy todos os dias, que é o que mais eu posso saber hoje sobre as pessoas para quem eu escrevo. Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Você saber com quem você fala já filtra as pessoas por interesse e segmentação, né? Claro que toda ferramenta tem a segmentação, tem possibilidades diversas de segmentação por raio, para você criar um anúncio que vai atingir só as pessoas dentro daquele raio específico de distância, enfim, né? Idade, sexo, região, um monte de coisas que as ferramentas disponibilizam, e por isso a importância de você conhecer, mas aí você precisa conhecer
a audiência que você quer atingir, conhecer o que aquela ferramenta permite você segmentar disso que você quer alcançar. Então, acho que isso também é uma coisa que é muito importante prestar atenção pra caramba, né? Ficar atento a isso toda vez que você for criar um anúncio. É isso. Então é isso. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? Não. Muito bom, então. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você estiver acompanhando no YouTube, tem links importantes aqui na descrição. Se você estiver pelo Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, você tem o Instagram do Marcelo, @MarceloBragion, ou você entra no próprio link do YouTube, no próprio canal do YouTube, vai na descrição e confere os outros links também. E toda quinta-feira, claro, não sei se é para sempre, mas provavelmente quando você estiver assistindo esse episódio, na verdade também não sei quando você vai estar assistindo ou escutando esse episódio, enfim, aqui embaixo tem um link sobre as aulas de copy ao vivo no YouTube às 20 horas toda quinta-feira. Se você está assistindo aqui pelo YouTube. Então você clica nesse link, não sei por quanto tempo, mas por enquanto toda quinta está acontecendo. E é isso, para você acompanhar a aula ao vivo de copy toda quinta-feira ao vivo no YouTube comigo e com o Evaldo Albuquerque. Um grande abraço, tamo junto, é nóis, gratidão por assistir. Se inscreve no canal, ativa a notificação, comentário, tema, sugestão, opinião, tudo aqui embaixo. Compartilha, tamo junto, é nóis. É isso, muito obrigado, até mais.